Lei Geral de Proteção de Dados. Paramos no artigo 34. O nível de proteção de dados do país estrangeiro ou do organismo internacional mencionado no inciso 1 do caput do artigo 33 desta lei será avaliado pela autoridade nacional que levará em consideração, inciso 1, as normas gerais e setoriais da legislação em vigor no país de destino ou no organismo internacional. Inciso 2, a natureza dos dados. Inciso 3, a observância dos princípios gerais de proteção de dados pessoais e direitos dos titulares previstos nesta lei. Inciso 4, a adoção de medidas de segurança previstas em regulamento. Inciso 5, a existência de garantias judiciais e institucionais para o respeito aos direitos de proteção de dados pessoais e, inciso 6, outras circunstâncias específicas relativas à transferência. Artigo 35. A definição do conteúdo de cláusulas padrão contratuais, bem como a verificação de cláusulas contratuais específicas para uma determinada transferência, normas corporativas globais ou selos, certificados e códigos de conduta a que se refere o inciso 2 do caput do artigo 33 desta lei, será realizada pela autoridade nacional. Parágrafo 1. Para a verificação do disposto no caput deste artigo, deverão ser considerados os requisitos, as condições e as garantias mínimas para a transferência que observem os direitos, as garantias e os princípios desta lei. Parágrafo 2. Na análise de cláusulas contratuais, de documentos ou de normas corporativas globais submetidas à aprovação da autoridade nacional, poderão ser requeridas informações suplementares ou realizadas diligências de verificação quanto às operações de tratamento, quando necessário. Parágrafo 3. A autoridade nacional poderá designar organismos de certificação para a realização do previsto no caput deste artigo, que permanecerão sob sua fiscalização nos termos definidos em regulamento. Parágrafo 4. Os atos realizados por organismo de certificação poderão ser revistos pela autoridade nacional e, caso em desconformidade com esta lei, submetidos à revisão ou anulados. Parágrafo 5. As garantias suficientes de observância dos princípios gerais de proteção e dos direitos do titular referidas no caput deste artigo serão também analisadas de acordo com as medidas técnicas e organizacionais adotadas pelo operador, de acordo com o previsto nos parágrafos 1 e 2 do artigo 46 desta lei. Artigo 36. As alterações nas garantias apresentadas como suficientes de observância dos princípios gerais de proteção e dos direitos do titular referidas no inciso 2 do artigo 33 desta lei deverão ser comunicadas à autoridade nacional. Capítulo 6. Dos agentes de tratamento de dados pessoais. Seção 1. Do controlador e do operador. Artigo 37. O controlador e o operador devem manter registro das operações de tratamento de dados pessoais que realizarem, especialmente quando baseado no legítimo interesse. Artigo 38. A autoridade nacional poderá determinar ao controlador que elabore relatório de impacto à proteção de dados pessoais, inclusive de dados sensíveis, referente às suas operações de tratamento de dados, nos termos de regulamento, observados os segredos comercial e industrial. Parágrafo único. Observado o disposto no caput deste artigo, o relatório deverá conter, no mínimo, a descrição dos tipos de dados coletados, a metodologia utilizada para a coleta e para a garantia da segurança das informações e a análise do controlador com relação a medidas, salvaguardas e mecanismos de mitigação de risco adotados. Artigo 39. O operador deverá realizar o tratamento segundo as instruções fornecidas pelo controlador, que verificará a observância das próprias instruções e das normas sobre a matéria. Artigo 40. A autoridade nacional poderá dispor sobre padrões de interoperabilidade para fins de portabilidade, livre acesso aos dados e segurança, assim como sobre o tempo de guarda dos registros,
tendo em vista especialmente a necessidade e a transparência. Seção 2. Do encarregado pelo tratamento de dados pessoais. Artigo 41. O controlador deverá indicar encarregado pelo tratamento de dados pessoais. Parágrafo 1. A identidade e as informações de contato do encarregado deverão ser divulgadas publicamente de forma clara e objetiva, preferencialmente no sítio eletrônico do controlador. Parágrafo 2. As atividades do encarregado consistem em: inciso 1. Aceitar reclamações e comunicações dos titulares, prestar esclarecimentos e adotar providências. Inciso 2. Receber comunicações da autoridade nacional e adotar providências. Inciso 3. Orientar os funcionários e os contratados da entidade a respeito das práticas a serem tomadas em relação à proteção de dados pessoais. E, inciso 4. Executar as demais atribuições determinadas pelo controlador ou estabelecidas em normas complementares. Parágrafo 3. A autoridade nacional poderá estabelecer normas complementares sobre a definição e as atribuições do encarregado, inclusive hipóteses de dispensa da necessidade de sua indicação, conforme a natureza e o porte da entidade ou o volume de operações de tratamento de dados. Seção 3. Da responsabilidade do ressarcimento de danos. Artigo 42. O controlador ou operador que, em razão do exercício de atividade de tratamento de dados pessoais, causar a outrem dano patrimonial, moral, individual ou coletivo em violação à legislação de proteção de dados pessoais, é obrigado a repará-lo. Parágrafo 1. A fim de assegurar a efetiva indenização ao titular de dados, inciso 1. O operador responde solidariamente pelos danos causados pelo tratamento quando descumprir as obrigações da legislação de proteção de dados ou quando não tiver seguido as instruções lícitas do controlador, hipótese em que o operador equipara-se ao controlador, salvo nos casos de exclusão previstos no artigo 43 desta lei. Inciso 2. Os controladores que estiverem diretamente envolvidos no tratamento do qual decorreram danos ao titular dos dados respondem solidariamente, salvo nos casos de exclusão previstos no artigo 43 desta lei. Parágrafo 2. O juiz no processo civil poderá inverter o ônus da prova a favor do titular dos dados quando, a seu juízo, for verossímil a alegação, houver hipossuficiência para fins de produção de prova ou quando a produção de prova pelo titular resultar-lhe excessivamente onerosa. Parágrafo 3. As ações de reparação por danos coletivos que tenham por objeto a responsabilização nos termos do caput deste artigo podem ser exercidas coletivamente em juízo, observado o disposto na legislação pertinente. Parágrafo 4. Aquele que reparar o dano ao titular tem direito de regresso contra os demais responsáveis na medida de sua participação no evento danoso. Artigo 43. Os agentes de tratamento só não serão responsabilizados quando provarem, inciso 1, que não realizaram o tratamento de dados pessoais que lhes é atribuído. Inciso 2, que embora tenham realizado o tratamento de dados pessoais que lhes é atribuído, não houve violação à legislação de proteção de dados, ou, inciso 3, que o dano é decorrente de culpa exclusiva do titular dos dados ou de terceiro. Artigo 44. O tratamento de dados pessoais será irregular quando deixar de observar a legislação ou quando não fornecer a segurança que o titular dele pode esperar, consideradas as circunstâncias relevantes, entre as quais: inciso 1. O modo pelo qual é realizado. Inciso 2. O resultado e os riscos que, razoavelmente, dele se esperam. Inciso 3. As técnicas de tratamento de dados pessoais disponíveis à época em que foi realizado. Parágrafo único. Responde pelos danos decorrentes da violação da segurança dos dados o controlador ou operador que, ao deixar de adotar as medidas de segurança previstas no artigo 46 desta lei, der causa ao dano.
Artigo 45. As hipóteses de violação do direito do titular no âmbito das relações de consumo permanecem sujeitas às regras de responsabilidade previstas na legislação pertinente. Capítulo 7. Da segurança e das boas práticas. Seção 1. Da segurança e do sigilo de dados. Artigo 46. Os agentes de tratamento devem adotar medidas de segurança, técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acesso não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito. Parágrafo 1. A autoridade nacional poderá dispor sobre padrões técnicos mínimos para tornar aplicável o disposto no caput deste artigo, considerados a natureza das informações tratadas, as características específicas do tratamento e o estado atual da tecnologia, especialmente no caso de dados pessoais sensíveis, assim como os princípios previstos no caput do artigo 6 desta lei. Parágrafo 2. As medidas de que trata o caput deste artigo deverão ser observadas desde a fase de concepção do produto ou do serviço até a sua execução. Artigo 47. Os agentes de tratamento ou qualquer outra pessoa que intervenha em uma das fases do tratamento obriga-se a garantir a segurança da informação prevista nesta lei em relação aos dados pessoais, mesmo após o seu término. Artigo 48. O controlador deverá comunicar à autoridade nacional e ao titular a ocorrência de incidente de segurança que possa acarretar risco ou dano relevante aos titulares. Parágrafo 1. A comunicação será feita em prazo razoável, conforme definido pela autoridade nacional, e deverá mencionar, no mínimo, inciso 1, a descrição da natureza dos dados pessoais afetados. Inciso 2, as informações sobre os titulares envolvidos. Inciso 3, a indicação das medidas técnicas e de segurança utilizadas para a proteção de dados, observados os segredos comercial e industrial. Inciso 4, os riscos relacionados ao incidente. Inciso 5, os motivos da demora no caso de a comunicação não ter sido imediata. E, inciso 6, as medidas que foram ou que serão adotadas para reverter ou mitigar os efeitos do prejuízo. Parágrafo 2. A autoridade nacional verificará a gravidade do incidente e poderá, caso necessário para a salvaguarda dos direitos dos titulares, determinar ao controlador a adoção de providências tais como: inciso 1, ampla divulgação do fato em meios de comunicação e, inciso 2, medidas para reverter ou mitigar os efeitos do incidente. Parágrafo 3. No juízo de gravidade do incidente, será avaliada eventual comprovação de que foram adotadas medidas técnicas adequadas que tornem os dados pessoais afetados ininteligíveis no âmbito dos limites técnicos de seus serviços para terceiros não autorizados a acessá-los. Artigo 49. Os sistemas utilizados para o tratamento de dados pessoais devem ser estruturados de forma a atender aos requisitos de segurança, aos padrões de boas práticas e de governança e aos princípios gerais previstos nesta lei e as demais normas regulamentares.